Cheguei para a gente resolver juntinhos essa questão de literatura do Enem 2022. Bora lá? Temos aqui, ó, perigrafia. José Américo de Almeida, A Bagaceira. Beleza, vamos ler o texto. Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios, antigos esqueletos redivivos com um aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas, estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulo, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantassem, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de alcites consecutivas de alimentação tóxicas, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Beleza. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no quais recursos que compõem essa obra e que fazem parte do romance de 30 a gente percebe aqui no texto. Beleza, vamos lá. Romance de 30, o que é isso? Vamos retomar? Romance de 30 é a segunda fase do modernismo, também chamada de fase regionalística, sabe? Regionalista. Nós temos ali a abordagem de uma crítica social ligada a problemas de determinadas regiões, em especial do sertão nordestino, em que nós temos a temática da seca, como é aqui, com a figura dos retirantes que estão saindo ali, ó, expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, tá vendo? Pela secura, fugiam do sol, tá vendo? Então, fugiam da seca. Show! Vamos lá, então, quais aspectos aqui, quais alternativas aqui fazem com que esse texto se encaixe no romance de 30. É isso que o nosso enunciado nos pede. Letra A, letra certa, desenho cru da realidade dramática dos retirantes. O que é um desenho cru, Belão? Desenho cru aqui, gente, é uma linguagem muito objetiva, muito clara, muito realística da situação. Quando você leu esse texto, você teve essa imagem, esse desenho do que está acontecendo nessa cena muito claro na sua cabeça? Pois é, porque nós temos aqui uma realidade dramática sendo descrita de uma maneira muito objetiva, muito específica, tá vendo? Então nós temos sim uma linguagem muito clara, muito nua, muito crua dessa situação. Vamos ver as outras alternativas e aí você já comenta aqui nesse vídeo que eu quero saber. Eu tenho aqui alguns extratores que eu imagino que você possa ter caído, que você pode ter marcado. Então comenta aqui embaixo qual a alternativa errada que você marcou. Achei que a B, por exemplo, era certa, mas marquei e vi que não. Comenta aqui embaixo qual alternativa você pensou que era correta. Vamos lá. Alguns de vocês, imagino, que tenha marcado letra B como alternativa correta. E aí vai já explicando por que ela não é correta. Indefinição dos espaços para efeitos de generalização. Primeira coisa, o espaço aqui, ele não está indefinido. Eu sei onde isso aqui se passa. Eu sei as características desse lugar. E outra coisa, efeitos de generalização no romance de 30... O romance de 30 não trata de aspectos universais, sabe? Igual acontece na terceira fase do modernismo, que vai trazer temas universais como o amor, como os conflitos da guerra e por aí vai. O romance de 30, a segunda fase do modernismo, ele é muito específico. Nós vamos tratar de problemas específicos, problemas regionais. Então, jamais vai deixar esse povo generalizado, como se o problema pudesse acontecer em qualquer lugar. Não, o problema acontece no sertão nordestino mediante a seca,
Deu para entender isso? Então, nós não temos aqui nem um espaço indefinido, porque há uma longa caracterização desse espaço aqui no texto, e nem um efeito de generalização, porque eu sei que esse problema, ele não é geral, ele não afeta todo mundo, ele afeta os retirantes, que são nordestinos, que estão fugindo da seca do sertão. Então, nós temos aqui uma especificação, beleza? Nós não temos uma generalização. Letra C. Análise psicológica da reação dos personagens à seca. Não sei o que os personagens pensam. Não sei ali o que se passa na cabeça desses retirantes. Então, nós não temos essa análise psicológica. Letra D. Engajamento político do narrador ante as desigualdades, no plural. Gente, o narrador aqui, ele vai descrever essa situação de uma maneira muito objetiva. E podemos sim falar que essa descrição, ela toma um partido, ela toma um lado, né? Ela tem um engajamento aqui, até porque nós temos a escolha lexical, a seleção de características de uma maneira intencional. O narrador está evidenciando determinados problemas, então ele está se posicionando. Porém, ante as desigualdades no geral, uma alternativa muito extrapolativa, né? Extrapolante, em que nós temos aqui um leque de desigualdades muito grande sendo abarcadas. E aí, desigualdades no geral não dá pra gente colocar isso. Dá pra gente colocar aqui ante a seca, ante a pobreza, mas as desigualdades não dá. Deu pra entender? Contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Nós não temos aqui uma contemplação. Contemplação é quando eu vislumbro aquilo ali, é quando eu elogio aquela situação, eu passo um tempo olhando e falo, nossa, que imagem bonita, e muito menos lírica aqui, né? Por mais assim, nós não temos esse lirismo, esse sentimentalismo, essa subjetividade sendo trazida. Pelo contrário, nossa linguagem é muito objetiva, é muito realista. Então, nós não temos aqui essa concepção lírica, subjetiva, marcada por sentimentalismo, muito menos uma contemplação, tá bom? Por isso, a alternativa correta é a letra A, e essa questão, galera, é classificada como difícil, tá? Imagino que muita gente tenha errado. Inclusive, comenta aqui embaixo qual alternativa errada você pensou que era correta. Show? Beijos, até a próxima resolução!